Corinthians 3-1 para cima do São Paulo, um jogo com dois tempos distintos, onde o Corinthians foi bem superior no primeiro tempo e o São Paulo volta muito melhor no segundo, saiu perdendo no primeiro, empata logo no início do segundo, porém na reta final do jogo o Depay decide fazendo 2-1 e o Yuri Alberto fecha o placar. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo, só antes de destacar o seguinte: para o torcedor corintiano eu separei uma correntinha com o símbolo do Corinthians, é bem bonita e é baratinha, cara. Então, para quem é corintiano, eu indico que dê uma olhada, o link está aí nos comentários. Sobre como o jogo se desenrolou, um primeiro tempo onde o Corinthians foi bem superior, não foi um massacre de chances criadas, milagres do Rafael, mas onde o São Paulo praticamente não passou do meio de campo, só o Corinthians dominou o jogo de fato. Teve uma outra finalização perigosa, como o Matheus Bidu, finalizações para fora, e acaba tendo um pênalti do Ferreirinha, um pênalti que a verdade é que o Ferreirinha caiu na pilha do Breno Bidon. Por sinal, já vale destacar que o Breno Bidon consegue simular faltas, cavar faltas muito bem. Um mínimo contato, ele consegue aproveitar isso e transformar em faltas para o Corinthians. Não tô nem falando que isso é um demérito, é mais uma malandragem dele que, querendo ou não, dá certo. E é uma jogada que era uma bola parada. O Breno Bidon dá um empurrão de corpo no Ferreirinha. E o Ferreirinha claramente fica pilhado. Ele vai devolver o empurrão de corpo. Só que aí o Bidon, ao invés de ombro com ombro, vira as costas. E aí o Ferreirinha dá uma umbrada assim nas costas do Breno Bidon. É um pênalti muito besta. Uma jogada que não ia dar em nada. Mas que teve de fato a carga nas costas do Breno Bidon. E foi pênalti. Que nem eu falei, é uma malandragem do Breno Bidon. Porque ele começa dando um empurrão de corpo no Ferreirinha. Isso não é falta. O Ferreirinha pega a pilha e quando vai devolver, o Bidon vira as costas e aí, consequentemente, tem a carga nas costas do Bidon. Pênalti bem marcado com o auxílio do VAR. E aí o Yuri Alberto bate muito bem e converte. Faz ali 1-0 para o Corinthians, vai para o intervalo. O São Paulo muda, faz uma mudança que muda completamente o jogo. Tira o Patrick da ala esquerda, puxa o Ferreirinha que estava numa linha mais avançada para essa ala esquerda e coloca o Gonzalo Tapia como essa referência lá na frente. E o jogo muda. O São Paulo começa a ser protagonista. Eu diria que até o Corinthians foi depois fazer o gol do 2-1. Daqui a pouco eu vou falar como o São Paulo empatou. Mas foi fazer o gol do 2-1 com 31 minutos do segundo tempo. Até lá o São Paulo ainda estava melhor. O Corinthians fez o segundo gol onde o São Paulo ainda era superior. O segundo tempo inteiro, no geral, o São Paulo foi melhor. Só que apareceu os espaços, teve erros individuais e o Corinthians aproveitou as oportunidades para transformar isso em vitória. Mas no segundo tempo o São Paulo foi melhor. A dominância do São Paulo no segundo tempo foi inclusive maior do que a do Corinthians no primeiro, porque o Corinthians no primeiro tempo não deixou o São Paulo jogar e produziu um pouquinho. O São Paulo no segundo tempo não deixou o Corinthians jogar e produziu bastante. Porém, nos minutos finais, o Corinthians foi bem efetivo, né? Então esse gol do São Paulo surge de uma bola parada, quando o São Paulo estava começando a melhorar, já faz logo o seu gol. Então, na base da bola aérea, o Gonzalo Tapia aproveita, sozinho, cabeceia e faz o gol de empate. Queria destacar que o Ferreirinha foi o vilão no primeiro tempo fazendo o pênalti, mas no segundo tempo fez um segundo tempo muito bom, cara. O Ferreirinha mudou o jogo para mim. Junto com o Tapia foram os dois melhores jogadores do São Paulo no segundo tempo. O Ferreirinha fez o que quis para cima do Mateuzinho quando ele desceu para essa linha de ala esquerda. É, uma noção de jogadas muito boa, quando tem que passar passando, quando tem que chutar chutando. O problema sempre do Ferreirinha foi o acabamento, né? Então, por exemplo, ele fazia uma jogada genial e aí errava o cruzamento. Outra jogada incrível e aí a finalização ruim. Eu torço pro Grêmio, então eu posso falar com propriedade do que é e do que foi o Ferreirinha no Grêmio e atualmente no São Paulo. Se o Ferreirinha tivesse um acabamento, uma finalização melhor, uma tomada de decisão melhor, ele estaria em uma grande equipe europeia hoje, possivelmente inclusive em seleção brasileira, porque ele é um jogador muito habilidoso, muito rápido, muito repertório de drible, só que finaliza mais ou menos e tomada de decisões muitas vezes erradas. Esse que é o grande problema do Ferreirinha. E não adianta achar que vai ser de uma hora para outra que vai mudar, né? Porque ele já tá com o quê? 26, 27 anos? E desde o Grêmio sempre foi assim, sempre teve muito tempo para ele melhorar isso e acaba que sempre foi um empecilho nesse desenvolvimento do futebol do Ferreirinha. Mas, assim, no geral ele agrega bastante. A questão é você dar uma opção de passe, uma opção de tomar de decisão bem clara, que você fique bem livre.
aí ele vai acertar. Agora, nesse milissegundo que ele tem que raciocinar de onde dar o passe, onde finalizar, possivelmente ele vai errar. Mas essa criação das jogadas, ele é incrível, cara. É um dos melhores do Brasil nesse quesito. Ele fez uma jogada pra cima do Mateuzinho, acho que ele deu até uma caneta dentro da área. E aí na hora do cruzamento não tinha ninguém na segunda trave, a bola passou reto e saiu em lateral pro Corinthians, por exemplo. Então, como eu falei, se não der uma opção de passe bem clara pro Ferreirinha, ele vai errar. Ele vai construir uma jogada espetacular e na sequência vai errar. Então, a noção de posicionamento dos companheiros tem que estar bem clara, porque senão a jogada não vai terminar com algo de fato efetivo para o São Paulo. E acaba que o Corinthians encontrou o seu segundo gol, já indo para a reta final com 31 do segundo tempo. Uma jogada que é um passe do Matheus Bidu, não daria em nada, porém o Alan Franco não, foi o Pablo Maia, aliás, para ser justo aqui. O Pablo Maia corta errado de cabeça. A bola fica nos pés do Depay na entrada da área. Ele dá um cortezinho para a direita que passa debaixo das pernas do Sabino. Muita gente está falando, nossa, que gênio, deu uma caneta, muito acima da média. A verdade é que ele foi cortar para o lado e acabou passando debaixo da perna do Sabino. Eu não acho que foi algo espetacular, foi um lance bonito, um lance plástico. Se você só olha o fato é que o Depay teve a tranquilidade para dar uma caneta no Sabino na entrada da área. Só que se você analisar a jogada inteira, tem uma boa dose de sorte nisso daí também, para ter transformado isso em uma caneta. E aí o Depay finaliza muito bem, cruzado, tirando do Rafael, faz o 2-1. Minutos depois, aliás, não foi com 31 não, foi com 39, né, cara? Que nem eu falei, já indo para os minutos finais. E aí logo depois, com 44, o Corinthians faz o 3-1 que fecha o placar. Uma jogada que é muito mérito do Vitinho para ter terminado em gol. Ele corta para o meio, corta para a perna direita e arranja um chutaço espetacular. A bola vai na trave e, para azar do São Paulo e sorte do Corinthians, volta exatamente no pé do Yuri Alberto. Aí ele logo domina, já finaliza muito rápido, não deu tempo de reação para o Rafael. Faz o gol que fecha o placar nesse 3-1. Num geral, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo, mas não produziu muito. Acho que o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo, inclusive, foi o Breno Bidon. Muito inteligente, justamente nisso de cavar faltas e controlar o jogo, distribuir as jogadas, foi muito bem. E no segundo tempo o São Paulo melhorou, foi melhor que o Corinthians, porém teve o erro do Pablo Maia, que transformou no segundo gol do Corinthians, e no terceiro é muito mérito do Vitinho e sorte do Yuri Alberto. Mérito para um chutaço do Vitinho, sorte do Yuri Alberto que a bola voltou exatamente no pé dele. Sorte misturado com posicionamento. E aí termina nesse terceiro gol do Corinthians. Então, no geral, um Corinthians dominante no primeiro tempo, no segundo, um São Paulo dominante, só que chegou na fase decisiva do jogo. O Corinthians aproveitou o erro do Pablo Maia e logo em seguida fez o terceiro que fechou o placar nesse 3-1. Um jogo que em algum momento o Corinthians foi melhor, em outro momento o São Paulo foi melhor, mas na fase decisiva e foi mais efetivo foi o Corinthians. E é por isso que o Corinthians saiu vencedor. Só para fechar, bora olhar como é que ficou a tabela. Tabela do campeonato, o Corinthians passou do São Paulo. Ambas equipes com 45 pontos, mas o São Paulo está na frente, o Corinthians. Cara, que curioso, ó, porque ambas equipes 45 pontos, ambas equipes 34 jogos, ambas equipes 12 vitórias, ambas equipes 9 empates, ambas equipes 13 derrotas, ambas equipes 38 gols marcados, ambas equipes 39 gols sofridos, ambas equipes saldo de -1. Tá literalmente tudo igual, cara. Provavelmente é confronto direto pro Corinthians estar na frente. Porque todas as outras estatísticas estão igualadas. Dificilmente o Campeonato Brasileiro vai terminar de fato assim, entre essas duas equipes, né? Mas é bem curioso ver isso daí. Tá empatado em literalmente todos os critérios aparentes aqui na tabela. Como o Corinthians está na frente, provavelmente é por confronto direto, né? E agora o objetivo das duas equipes é sonhar com uma oitava colocação, que é o Bragantino com 45 pontos também. Só que com uma vitória a mais o Bragantino. E a oitava colocação existe uma grande possibilidade de se transformar em vaga de pré-Libertadores, né? Porque vai abrir um G5 direto para Libertadores, porque Flamengo e Palmeiras vão ganhar a Libertadores. Consequentemente, não vira mais G6, e sim G7, até o sétimo pega para Libertadores.
E aí tem a Copa do Brasil, que aí se Cruzeiro ou Fluminense vencerem, automaticamente vira G8, né? E se o Corinthians vencer, porque ainda tá vivo, vai direto para Libertadores já também por vencer a Copa do Brasil, né? Então o Corinthians tem duas formas de ir para a Libertadores. Primeiro é ficando na oitava colocação, que está empatado em pontos com o Bragantino, então é possível. E depois seria vencendo a Copa do Brasil. Então o Corinthians tem duas possibilidades bem claras de ir para pré-Libertadores, até porque o Corinthians entrou nessa rodada ainda com chance de rebaixamento, mas não tinha futebol para ser rebaixado, tem elenco bom, tem muito time pior que o Corinthians. Então, enfim, vitória do Corinthians, e é uma vitória que agora a gente consegue olhar de forma mais clara esses pontos positivos e essa reta final de campeonato do Corinthians. Tem uma possibilidade bem clara pelo Brasileirão e tem uma possibilidade bem clara pela Copa do Brasil. A única coisa que o Corinthians tem que torcer é pro Vasco não ganhar a Copa do Brasil e o Corinthians fazer a sua parte. Nos últimos 4 jogos, vencendo 2 e empatando 1, eu acho que já pega uma oitava colocação, porque eu não acho que o Bragantino vai fazer essa campanha. Então, eu acho que, de fato, dá pro Corinthians sonhar, assim, de forma bem realista com a pré-Libertadores. Tá bom? Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!